Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse podcast, nesse vídeo, eu quero falar com você sobre 5 sinais que você não tá louca, não tá louco. Você tá apenas altamente acordada, acordado. É interessante falar sobre isso, porque a gente fala sobre autoconhecimento, a gente fala sobre espiritualidade, a gente fala, por exemplo, sobre alquimia da mente, física quântica, neurociência. E quando a gente começa a falar sobre isso, pensar sobre isso, vivenciar isso, você começa a ver que, basicamente, você está no momento, no estágio da tua vida, independente da sua idade. Esquece esse negócio de idade, tá? Esquece, esquece. Todo mundo fala sobre isso. Esquece. O tempo não importa, né? Basicamente, a única verdadeira máxima do universo é o movimento. Independente de uma criança que pode ter 5 anos ou mesmo uma pessoa experiente. Eu não falo idosa, né? É uma palavra muito forte, porque se um jovem, né? A pessoa que gosta de sempre rotular, é impressionante, né? Mas uma pessoa experiente, ela tem mais experiência que você, então basicamente você tem que respeitar. Uma pessoa experiente lá de 90 anos, né? Ela sempre tem alguma coisa a ensinar. Independente da sua idade, basicamente tem alguns fatores que vão, sinais, né, que você vai perceber que você não tá louca. O primeiro sinal que você vai perceber em relação a isso vai ser você vai ser mal compreendida, as pessoas vão começar a julgar muito você e, logicamente, que você vai demorar um tempo, cada um tem um momento, mas você vai às vezes postar alguma coisa, vai colocar algumas coisas na rede social, mas vai conversar sobre os assuntos, mas você vai ver que as pessoas vão falar assim pra você: "Nossa, mas por que você tá falando sobre isso? Mas não tem nada a ver o que você está falando com o que a gente está falando. Nossa, para de viajar." Ou, por que você vai lá? Por que você vai fazer esse treinamento? Por que você vai comprar esse livro? Não tem nada a ver. Aí, ou mesmo, né, as pessoas vão falar: eu não acredito em nada disso que você está falando. Para, você está viajando. E basicamente você vai perceber, caramba, né? E você vai até sentir como fala, uma frustração. Caramba, eu estou falando um monte de coisa que para mim faz tanto sentido. Eu sinto que, na verdade, dentro de mim isso faz muito sentido. Mas basicamente eu estou tentando passar isso para as pessoas, mas elas não estão aceitando. Será que eu estou errada? Será que, na verdade, o que eu estou buscando para mim é algo negativo? Não vai me trazer, vamos falar, coisas boas, ou mesmo pessoas positivas, situações melhores, experiências frutíferas? E é assim que muitas vezes as pessoas elas começam a se basear na opinião alheia. E basicamente a opinião alheia vai ser completamente contrária até à lei natural, porque as pessoas não estão buscando o que você está buscando. Por isso que é mais fácil te considerar como louca ou louco, ao invés de aceitar que você pode ter ideias melhores, as quais as pessoas podem usar e cada vez mais evoluir, né? Segundo aspecto, que estou completamente interligado com isso, você vai perceber que os seus relacionamentos atuais já não vão corresponder ao nível de consciência que você está cada vez mais buscando. E obviamente, se o seu e não tem a ver só com relacionamento íntimo, tá? Por exemplo, o seu ficante, namoro, namoro, noivado ou mesmo casamento, não tem nada a ver, não só a ver com isso, também tem a ver, mas também tem a ver com suas amizades, amigos de longa data, de infância, você vai perceber isso, família, colega de trabalho, você vai perceber que em alguns momentos isso vai ficar muito nítido. Vai ficar nítido, assim, é como se você, vamos pensar, né, usasse óculos e não fosse míope e não conseguisse enxergar de longe e colocasse o óculos, agora eu enxergo tudo. E basicamente esse conceito oculto, né, esotérico, alquímico. Eu consigo ver a verdade. É basicamente isso que vai acontecer com você. Você vai perceber, caramba, eu tinha essa amizade há anos, imaginava que essa pessoa ela estaria sempre do meu lado e foi a primeira pessoa a me condenar, a me julgar, ou mesmo falar que na verdade eu sou uma pessoa louca, que na verdade não tem ideias bacanas e basicamente estou buscando coisas que não vão me fazer bem. E aí você vai perceber isso. Você já deve estar sentindo isso, não é verdade? Você está sentindo que alguma coisa não está batendo. É como se fosse aquela metáfora, que não é uma metáfora, mas é um exemplo. Você já deve ter feito isso, como quando criança, ou mesmo recentemente, pegar um imã, né? Então, se você coloca polos iguais, né, eles vão vamos falar, se repelirem, né? Se for polos opostos, eles vão se unir. E basicamente é isso que vai acontecer. Eu não estou falando que os opostos se atraem, não tem nada a ver, né? O pessoal não sabe nem interpretar um texto da língua portuguesa, quiçá, né, por exemplo, que eu estou falando, mas basicamente não estou falando nada disso. Não vai ser uma pessoa negativa que vai se aproximar de você, não tem nada a ver, né? Mas você vai perceber o quê? Que você vai atrair pessoas que estão cada vez mais na sua sintonia, na sua vibração, frequência vibracional, no seu nível de consciência. É óbvio que nesse processo nem todo mundo vai vibrar aquilo que você vibra, vai falar do jeito que você fala, pensar do jeito que você pensa ou sentir do jeito que você sente. Mas aí, no caso, tem sempre aquela máxima que nós usamos muito na alquimia da mente: eu respeito, mas eu não concordo. E através desse respeito, você cada vez vai buscar semelhanças ao invés de diferenças. Mas é óbvio que no meio do processo vai ter gente que você não vai conseguir mais se conectar. Você vai se afastar.
é natural. E aí algumas pessoas ficam extremamente frustradas porque querem sempre agradar as outras pessoas e falam: Diego, mas é minha família, como que eu faço? Se você coloca no pedestal sempre as outras pessoas, você não está no pedestal. Essa é a resposta melhor que a gente pode dar para você. Terceiro sinal que na verdade pode dizer que você não está louca, não está louco, é o material que você está buscando, né? Então assim, se você está buscando livros, conhecimento, palestrantes, seminários, cursos, treinamentos, mentorias com pessoas que, na verdade, falam sobre isso e fazem, né? A gente fala muito aqui da coerência psicofisiológica, basicamente o seu cérebro e o seu coração. Então você fala aquilo e você faz isso, consequentemente é óbvio que a sua vida vai ser mais coerente. Mas o que tem a ver coerência com tudo isso, Diego? Basicamente, você vai buscar pessoas que falam aquilo que fazem. E basicamente, ao seu redor, muitas pessoas falam demais, mas fazem de menos, não é verdade? E é isso que vai acontecer com você. Você vai se aproximar de pessoas que são mais coerentes. No meio do processo, logicamente que vão aparecer pessoas que não estão nessa sintonia, não estão nessa mesma vibração, estão, na verdade, num choque emocional, estão num choque espiritual. Então fala de uma coisa, depois você vai conversar com ela pessoalmente e falou completamente oposto. Né? Seria até o conceito que a gente tem, por exemplo, né? Isso é um arquétipo, lógico que aí é só um arquétipo, mas de político, né? Basicamente depende do país, depende de partido, independente de região, do que eles falam, mas você tem o arquétipo do político que fala uma coisa e não faz. Que até na velha Grécia, na Grécia Antiga, o Sócrates mesmo condenava muito, e até um dos motivos que ele foi morto, né, pelos própria elite, né, naquele momento, na Grécia, que na verdade era uma oligarquia, o pessoal chamava de democracia, a gente tem a democracia até hoje, mas não faz muito sentido, mas basicamente o quê? Ele condenava muito essa oratória, só fala, mas não faz, né? Então basicamente, e a filosofia? E o pensar? Né? E basicamente é nesse sentido que você está. Você está pensando muito, você está falando coisas, está fazendo, está buscando o que nós chamamos muito na espiritualidade de disciplina, só que ao mesmo tempo ao seu redor você vê que todo mundo está indisciplinado, a pessoa pode ter até uma religião, culto ou doutrina que acredita, mas ela faz o contrário daquilo que ela prega. Não é assim que está acontecendo? Está percebendo alguma similaridade? Com certeza tá. O quarto sinal que na verdade vai representar que você não está louca, você o quê? Vai querer ir a lugares diferentes. E aí aqui tem um porém, porque muitas pessoas não vão querer ir com você mais. E aí que entra, na verdade, esse momento do desconhecido. Você vai ter pensamentos diferentes, emoções diferentes, e você vai querer exaltar isso no terceiro D, como nós estamos agora nessa realidade, nessa dimensão, de uma maneira externalizando de uma forma diferente daquilo que você costumava fazer. Pense muito bem que, basicamente, isso é normal, é natural. O desconhecido vai te levar cada vez mais em sintonia com o universo, tal como eu falei para você, a velha máxima. A única coisa que existe no universo é a mudança, é a transformação. Então, basicamente, vá para lugares diferentes, viaje para lugares diferentes, conheça pessoas diferentes. Você vai perceber que quanto mais você entrar nesse mundo das infinitas possibilidades, mais respostas vão chegar. Ao invés do contrário, se você, por exemplo, fala, ah, não, mas eu sou tímido, introvertido, introvertida, eu sou empata, né? Às vezes as pessoas se rotulam de tal maneira que basicamente elas mesmas estavam no momento, uma transição, né, em relação a essa loucura, entre aspas, que nós estamos explicando nesse vídeo, nesse podcast, e aí basicamente elas voltam no status quo, nessa zona de conforto, porque ir para o desconhecido, você tem que entender que o seu corpo vai te dar vários sinais para você não ir. Aí você vai começar, não, mas eu tô doente, ah, mas eu tô cansada, ah, mas isso ou aquilo. Você vai começar, você vai estar sentindo. Talvez é isso que você tá sentindo agora, você deve estar dando risada ao mesmo me escutando, me assistindo agora. Porque você tá meio que se sabotando. E essa sabotagem tem muito a ver com o sinal número 5, basicamente que você não tá louca. Você cada vez mais vai ser uma pessoa concretizadora. Você é uma pessoa, vai se tornar de uma pessoa procrastinadora, uma pessoa que só pensa e só fica falando mal dos outros, né? Basicamente é assim que as pessoas hipócritas são, né? Medíocres são, não tem resultado, vítimas, né? Colocam sempre a culpa no externo, esquecem na verdade o quê? De colocar a responsabilidade, porque ninguém é culpado, né? Basicamente tudo tem um motivo e basicamente você faz também parte dessa causa do que está acontecendo, tanto em níveis globais, espirituais, sociedade, tudo. Você é uma consequência direta do seu meio, como nós falamos sempre. Para nós mudarmos a matrix holográfica, nós precisamos mudar como humanidade. É por isso que o nível de consciência da humanidade precisa crescer. Por isso que você está aqui, né? E o grande lance em relação a isso, você vai perceber que quanto mais você der oportunidades para você de crescer, quanto mais você der oportunidade de você de cada vez mais se dar uma chance de fazer isso diferente, você vai galgar novos espaços, novos degraus e basicamente não espere que as outras pessoas batam nas suas costas, não espere merecimento, não espere essas palavrinhas que você aprendeu em algum lugar, porque não é assim que funciona.
A ação é a única motivadora. O processo que você tem em relação a esse aprendizado não é igual para todo mundo. Então não fique moldando a tua evolução, o jeito que você corre, o jeito que você age de uma maneira igual a todo mundo. Se você fizer isso, basicamente você vai ser igual àquela pessoa. E basicamente não vai ser igual porque o universo trabalha o quê? Tanto com a semelhança como a diferença, e você é diferente. Então, exalte o que você tem de diferente, o seu talento, as suas forças interiores, também os seus pontos fracos. Você precisa melhorar, como qualquer pessoa, eu, como você, também nós temos pontos a melhorar, e é normal. O grande lance é você entender que você tem a sua individualidade, você tem a sua coletividade, mas ao mesmo tempo foque que essa loucura que o pessoal está apontando o dedo para você, ela é inata a você, porque todos nós precisamos o quê? Acordar e despertar cada vez mais espiritualmente, energeticamente, quanticamente. Mas não fique esperando que os outros, na verdade, assumam, na verdade, respeitem você, porque não é assim que funciona. Pouco importa a opinião deles. É como a gente sempre fala, é irrelevante. Nesse momento, se você ficar focando só no externo, é irrelevante você, na verdade, continuar com a vida do jeito que está. Então, foque em você que você vai ter muito mais respostas. Se você quer um passo a passo para te ajudar em relação a esse processo, clica no primeiro link da descrição que a gente pode ajudar com um treinamento nosso especializado para fazer isso. Basicamente, clica no primeiro link da descrição aqui do podcast, do vídeo, onde você estiver, que você vai ter mais informações sobre esse curso, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. Forte abraço e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço!